Fernando, você faz uma oração para nós, Fernando? Claro. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pela paz, obrigado pela saúde. Obrigado por todos estarmos bem e em paz. Obrigado pelo nosso irmão estar melhorando, Senhor amado. Que o Senhor possa estar não só naquele hospital, em todos os hospitais, com todos os enfermos, com todos que necessitam de Ti. Agora também, Senhor, carecemos de Ti para ajudarmos um pouco mais de Tua palavra. Que ela fique Amém. gravada em nossos corações. Abençoa, Senhor, o Gris Marino para que possa transmitir de uma forma que todos nós possamos entender. Pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Eu estendo meu cordial boa noite a todos os que estão online e aqueles que encontrarem esse material em outro horário, que o Senhor possa estar acompanhando a todos vocês nesse que é um crescimento espiritual, né? As revelações do Apocalipse, elas trazem para nós um ganho, né, no conhecimento. É um prazer poder estar com os irmãos nesse processo juntos. Ok. Chegamos então aqui. Bom, nós estávamos avaliando sobre o tema da prisão de Satanás, né? Mas os fatos que iriam acontecer antes de começar, então, esse processo da prisão de Satanás. Então, nós já avaliamos, vamos só relembrar um pouquinho da ressurreição parcial, né? E um texto do Apocalipse, no capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11, fala um pouquinho a respeito dos mártires, né? Aqueles que reclamam a justiça de Deus. E o texto diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar das almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um um comprido vestido branco, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco mais de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, a quem haviam de ser mortos da mesma forma como eles foram. Então, os mártires, essa mensagem do Apocalipse, pelo menos no período em que João foi levado em visão, ele entendeu que ainda não tinha se completado o número dos mártires, que morreriam por amor à verdade. Esses que farão parte daqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus, segundo essa ressurreição parcial. Porque o texto de Daniel diz que muitos, e não todos, ressuscitariam para esse evento. Um evento onde eles veriam a glória de Deus. E uns receberiam o galardão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então, essas pessoas só podem estar incluídas no momento da segunda volta de Jesus, que é o momento onde ele vem em glória e majestade. Nós também avaliamos a cronologia dos eventos que levam ao milênio. E aqui está a volta de Jesus, a ressurreição dos justos. Os justos vivos são transformados e arrebatados. Os ímpios vivos são mortos. Satanás é preso e a terra desolada. Nossa surpresa vai ser quando adentrarmos no céu e ali perceber que estamos vivos e salvos. Essa vai ser a primeira surpresa. A segunda surpresa vai ser não vermos aqueles a quem tínhamos certeza que estariam no céu. O irmão X, o irmão J, aqueles que eram irmãos fervorosos na igreja. E, infelizmente, nem todos estarão lá no céu. Então, vai ser uma surpresa para nós ao adentrarmos lá e não encontrarmos essa pessoa a quem julgávamos que estaria no céu. Essa vai ser uma segunda surpresa. E a terceira surpresa será encontrar aqueles que nós tínhamos certeza que não estariam no céu.
Então vai ser uma grande surpresa realmente nesse aspecto também, porque nós não conhecemos o coração, só Deus conhece. Gostaria que vocês imaginassem qual a experiência de Estevão e Paulo quando eles ressuscitarem, e Paulo vai procurar, né, Estevão para agradecer, porque a sua salvação foi pelos méritos do sangue de Estevão. Porque naquele momento é que Paulo começou a sentir a presença de Deus, ao ver aquele homem se entregar de maneira tão forte a ponto de entregar sua própria vida, né? E em contrapartida, quando Estevão avistar Paulo, ele vai ficar muito surpreso, né? De ver que o seu algoz, alguém que causou a sua morte, né? Foi ele que trouxe a carta que autorizava o apedrejamento de Estevão. Então ele foi o responsável direto pela morte de Estevão. Então Estevão deve ficar muito surpreso ao vê-lo lá salvo, né? No caso da experiência de Paulo, a gente sabe os motivos, né? Mas acontecerá casos que vai ser surpresa total para a gente. Vamos ver aqui. Numa controvérsia fica difícil a ideia de alguém vencer no tribunal se o acusado for o próprio juiz. Então, se eu levar uma causa contra alguém e ao chegar lá no fórum, eu perceber que quem vai cuidar quem vai receber a queixa é o próprio acusado. Então, como acusador, eu vou ter certeza de que isso não vai acontecer à justiça, né? Deuteronômio 19:17 diz que aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houverem naqueles dias. Então, o Senhor Deus não vai julgá-los imediatamente. O seu julgamento é justo, porque vai ser avaliado por seres humanos que, como nós, vivemos. Nós vemos também esse texto, né, que porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. A Cristo o varão, né? Aqui em Atos, capítulo 17, versículo 31, confirma este pensamento. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado a certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Está se referindo ao homem Jesus, ao Deus Jesus. Como começou tudo isso? Veja só, quando Jesus tinha 12 anos, ele foi apresentado no templo, e ali era o costume dos judeus apresentar os seus filhos com essa idade, quando um judeu adquire a maioridade, né? A maioridade permite que ele participe dos ritos, das cerimônias, e o jovem de 12 anos, ele pode escolher um mestre se ele quiser seguir, se ele for da linhagem correta e quiser seguir o sacerdócio ou aprender aos pés de um sábio. Então Jesus ele foi se apresentar no templo, foi apresentado lá, e lá ele começou então a debater com os doutores. E nesse momento os seus pais estavam de volta para a sua terra, era Nazaré, e perceberam sentiram a falta de Jesus ao anoitecer. Eles voltaram imediatamente para Jerusalém. Quando chegaram lá, o encontraram diante dos mestres, né? Com 2 dias que ele já estava lá em Jerusalém. Então, quando eles perguntaram o que foi que você fez, por que você fez isso, né? Jesus então respondeu. E o texto está aqui em Lucas, no capítulo 2, versículo 49. Respondeu-lhes ele: por que me procuráveis? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Em uma outra versão diz que uma versão se refere aos negócios do meu pai. Então, quais são esses negócios? Jesus sabia pelas promessas, pelas profecias, que ele seria o Cordeiro. João já tinha reconhecido ele como o Cordeiro de Deus. E ele então foi para aprender como seria o seu martírio. E ele então começou a observar o rito com o cordeiro, que envolvia a morte de um cordeiro, e ficou pensando como seria. Esse foi o preço que ele teria que pagar. E o assunto terminou, está registrado em João 19:30, quando Jesus deu aquele brado, né? Então Jesus, depois de ter tomado vinagre, disse: está consumado. Foi a sua frase final.
e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nesse momento, Jesus pagou o preço do pecado de todos os homens, né? De todo ser humano. Quando aconteceu e como aconteceu? Apocalipse 14, 6. Só abrindo aqui um parágrafo, nós já tínhamos falado a vocês sobre o quiasmo, né? O quiasmo, ele é uma reflexão dos textos iniciais de um livro e os textos finais. E o que fica no centro do texto é a parte mais importante. Portanto, esse assunto que nós estamos falando agora é um assunto de vital importância para nós, e diz respeito a nós. É a parte que nós temos que fazer. E nós temos que desempenhar o papel do terceiro anjo, que é levar a mensagem. Veja só o que diz as mensagens dos três anjos. Apocalipse 14, versículo 6. Esse é o centro do Apocalipse. O quiasmo está protegendo essa mensagem, que é o central do Apocalipse. E vi outro anjo voando pelo meio dos céus, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo, língua e povo. Temei a Deus e dai-lhe glórias, pois é chegada a hora do seu juízo. O texto prossegue dessa forma. Esta mensagem aconteceu quando? Ela se cumpriu por ocasião de 1844, quando Cristo passou do santo para o santíssimo. Então, o juízo investigativo começou a ser executado nesse período, começando pela casa de Deus, ou seja, as pessoas que morreram antes de nós e que pertenciam ao povo de Deus. Então, todos que pertencem ao povo de Deus passarão por julgamento antes que os outros. Nós vamos avaliar isso, apurar isso nesse estudo desta noite. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a lã puríssima. E o seu trono era de chamas de fogo, e das rodas deles era um fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante deles. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades assistiam diante deles. Assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos. Então, esse texto de Daniel demonstra assim, a visão que ele teve no momento em que ia começar o juízo. Toda essa majestade do trono de Deus e os milhares e miríades de anjos, ou seja, uma quantidade incontável. No nosso entendimento, não existe uma contagem. Mas são uma quantidade, todos os anjos praticamente estavam ali. Grande parte deles serviriam de testemunhas, né? E outros estariam ali para servir ao pé do trono, né? Nós vamos ver também que esse texto está também em Apocalipse. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, esses livros que foram abertos, para o nosso entendimento, eles foram escritos por alguém, né? Quem foi que escreveu esses livros? E que livros são esses? E que outro livro é esse que menciona aqui? O outro livro, o próprio texto diz que é o livro da vida. Então, para que vocês entendam, só vai passar nesse julgamento investigativo aqueles que já tiveram o seu livro escrito no livro da vida, o seu nome escrito no livro da vida. Esses vai ser os que passarão por essa instância de julgamento. Os que não tiveram o seu nome no livro da vida não passarão. Porém, toda pessoa que teve uma experiência, que aceitou o sacrifício de Cristo, que aceitou a promessa da vinda do Cordeiro, no caso de quem viveu antes de Cristo, mas todos que viveram depois de Cristo e tiveram conhecimento da pessoa de Cristo, do ministério de Cristo, da missão, do cristianismo, essas pessoas aceitaram e eles tiveram o seu nome escrito no livro da vida. Agora, esse julgamento é exatamente para definir quem permanecerá com o nome no livro da vida e quem não permanecerá. Ok? Então, é por isso que foram abertos os livros. Nesses livros tem os registros da vida. Todo mundo, quando nasce, recebe um livro onde será escrito todos os seus atos, seus pensamentos, suas palavras e suas ações.
Por que isso? Veja só, está em 2 Coríntios 5:10. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Porque Jesus veio a este mundo? Jesus veio a este mundo para recuperar o domínio usurpado por Satanás, destruir a obra do mal, salvar os pecadores e revelar Deus ao universo. Prosseguiu então Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Então a sua mensagem era uma mensagem intrigante. Só os espirituais podem compreendê-la realmente. Até os próprios discípulos, enquanto não receberam o poder do Espírito Santo, não compreenderam plenamente qual era o plano da salvação. Pensavam ser algo material. Onde aconteceu isso? Hebreus 9:24 diz: pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, ou seja, no verdadeiro, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então Cristo, de acordo com a mensagem de Hebreus, Cristo entrou no Santíssimo e agora ele está ministrando em nosso favor perante a face de Deus. Assim como está descrito ali em Daniel, e também em Apocalipse, quando abriram os livros. Ezequiel 28:17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompesse a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, e diante dos reis te pus para que te contemplem. Nós somos sacerdotes reais. Então nós somos esses reis diante de quem Deus lançou Satanás para que a gente possa julgá-lo. Nós ainda não compreendemos as motivações, o que levou Satanás a pecar e a origem do pecado. Não entendemos isso, mas nós entenderemos na segunda instância do julgamento. Porque Satanás já foi julgado, já foi condenado. E diante do universo, com a morte de Jesus, ele já foi praticamente, não tem mais chance de volta para ele. Ele só confirmou para o universo todo que estava assistindo as cenas a que ponto ele era capaz de chegar. Então, Satanás já não tem mais dúvida para o universo. Porém, nós não temos esse entendimento. E esse entendimento virá na segunda instância do julgamento. O processo de preparação para qualificar um júri. Nós estamos falando de julgamento, então vamos avaliar o que a gente sabe, o que o mundo sabe sobre julgamento. Então, nós precisamos saber, entender como que é esse processo, né? 1 Pedro 2:9 diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa, o povo adquirido para que anunciem as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Vós que outrora nem erais povos, e agora sois de Deus, vós que não tinhas alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Então, esse grupo são os salvos de Deus. Nós somos a geração eleita, um povo escolhido por Deus. Como se dará esse processo? Vejam só. Foi dividido em 3 fases o julgamento. A primeira fase é o investigativo. Esse julgamento investigativo está ocorrendo desde 1844. Se o seu nome estiver passando lá agora, por exemplo, vamos fazer uma suposição, o seu nome vai ser citado. E tudo que está escrito sobre a sua vida vai ser repassado. E os momentos que você se converteu, se arrependeu, pediu perdão, são apagados os pecados. Então, tudo está registrado. Então, quando terminar esse processo e o seu nome terminar de passar, você vai receber um veredito, se está salvo ou perdido. Se você estiver selado, quando terminar o processo do julgamento investigativo, você estará selado. Poderá morrer ou estar vivo por ocasião da segunda vinda de Cristo. A segunda fase é o julgamento comprobatório. Ali vai ser esclarecido tudo. Todos os motivos que levou alguém a se perder. Aquele irmão J ou irmão X que não estava lá e que você julgava que deveria estar, você vai saber o porquê que ele não está lá. Nós saberemos também o porquê
e como aconteceu a queda de Satanás. E depois do juízo comprobatório, até a cidade santa descerá e os santos estarão dentro dela, e então acontecerá o juízo executivo. Nós iremos compreender mais detalhadamente isso no decorrer da mensagem. Mas esse juízo executivo acontecerá com a descida da cidade santa, então os ímpios serão executados na frente dos salvos. Quem tomará parte na primeira fase do julgamento? Sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando, e já por si mesmo está condenado. Então veja só, o ímpio que vai ser julgado na segunda fase do julgamento não é esse que vive pecando, é pervertido e não quer saber de Cristo, nem quer tomar conhecimento do cristianismo. As pessoas do mundo, vamos dizer assim, que não querem saber de crente, não querem saber de nada que vem da parte de Deus, eles vivem a vida deles como eles querem, fazem o que querem. Então aqui Tito está no livro de Tito, né, está escrito isso. Esse tal pervertido que vive pecando já por si mesmo está condenado. Esse não vai passar por julgamento. Não é necessário, ele já é um inimigo declarado de Deus. Ele não quer saber de Deus, não aceitou o sacrifício de Cristo, nem quer ouvir sobre isso. É daqueles que zombam dos crentes, e alguns até perseguem, né, e se tornam algozes de alguns dos crentes. Agora, veja só, o Senhor Deus é forte e poderoso, pode perdoar, e é só pedir. Bom dia, o que você conhece Jesus? Jesus é o Messias prometido. Como assim, salvação? Ou seja, isso aqui é apenas uma demonstração dos contatos que as pessoas fazem, levando a palavra de Deus, né? Gratos pela mensagem, Jesus te ama, Cristo voltará em breve, ele prometeu. São muitas janelas abertas no nosso viver diário, e você, como cristão, deve aproveitar todas as oportunidades e falar de Cristo, e falar do seu amor, falar do seu sacrifício, da sua salvação. Em Malaquias 3,16 diz assim: então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante deles, para os que temiam o Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Então, quando você entra em contato com alguém, você se torna um instrumento de Deus para levar a sua mensagem. Para você e para essa pessoa que aceitou a mensagem, é escrito um memorial. Então, a partir do momento da sua conversão, acontece algo. Tudo que você viveu até esse período é desconsiderado, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Porém, a partir do momento que você recebeu a mensagem de Deus, você pode aceitá-la ou não, recusar ou não. E se você aceitar, você se torna um instrumento e passa a ser um condutor dessa mensagem. Mas se você não aceitar, é um direito seu de escolha. Porém, a partir daquele momento, tudo que você viver, pensar, agir e falar, irá ser registrado. Quando uma criança nasce, imediatamente é dispensado um anjo que vai acompanhar essa criança até se tornar adulto e até a sua morte. Então, esse é o conhecido como anjo da guarda, né? Não é folclore, é verdade, né? Está aqui em Salmos 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Uma criança não tem ainda a escolha, né? Mas nós temos um outro anjo que nos acompanha também. É conhecido como o anjo relator. Esse anjo, ele vai escrever, a partir do momento que você se converteu, ou antes mesmo, ele vai escrever no livro todos os atos da sua vida. Mas a partir do momento em que você se converteu, ele vai escrever um outro livro. É por isso que o texto diz que abriram-se os livros. E se você se converter nesse momento e manter a sua vida, o seu nome é escrito também no livro da vida. Então, aquele outro livro que menciona é o livro da vida. O seu nome é escrito lá no momento que você se converte. E os atos escritos em outro livro. Então, quando abrem os livros para ver os registros, mas é aberto também aquele
sobre o livro da vida. Se o seu nome estiver escrito no livro da vida, ele vai ser apagado todos os registros dos outros livros. Mas se o seu nome não estiver no livro da vida, então aqueles registros que foram escritos a partir do seu contato com o Evangelho, da sua conversão, permanecerão. Nós iremos averiguar isso agora, né? Existe ainda um terceiro tipo de anjo, os anjos ministradores. Aqui nós vemos o anjo que atuou diante de Daniel. Não era o anjo da guarda de Daniel e nem era o relator. Era um anjo ministrador. Ele foi lá para fechar a boca dos leões. Ok? Nós vamos ver aqui uns textos da escritora Ellen White, no livro Conflito dos Séculos, na página 420, versículo 1, falando sobre o anjo relator. O texto diz assim: levaram Ellen White para averiguar um dos colégios e ela percebeu e ficou, ela diz assim, encheu minha alma de pesar, pois eu estava plenamente inteirada dos débitos que se pesava sobre a instituição, sobre a escola, né? As pequenas desonestidades, as negligências egoístas do dever foram anotadas pelo anjo relator. Os desperdícios que ali perfazem no decorrer de um ano, considerável soma, muitos deles poderiam ser poupados pelos auxiliares. Cada qual, porém, dirá, não me compete olhar para estas coisas. Tratariam estas coisas com tanto indiferentismo? Devessem eles próprios sofrer a perda? Então aqui ela está lamentando porque algumas pessoas tratam as coisas de maneira leviana, ou seja, gastam, desperdiçam, que se elas tivessem que pagar, jamais elas fariam assim, né? Mas o detalhe é que essas pequenas desonestidades são anotadas pelo anjo relator, né? E isso é muito ruim, porque aqui embaixo ela diz, ó, não saberiam exatamente o que fazer, como fazê-lo. Toda a diferença está, pois, em que pertence à instituição. Este é o fruto do egoísmo e é registrado contra eles sob o título de infidelidade. Então, se você trata as coisas dos outros, ou suas próprias, ou de Deus, da igreja, de maneira a causar prejuízo, ainda que não seja cobrado pelo ser humano, Deus está registrando, o anjo relator está registrando. Essa é apenas um alerta, né, para aqueles que trabalham nas instituições ou lidam com o dinheiro dos outros, né? Nós devemos ser cuidadosos quando estamos administrando como mordomos de alguém. E na causa, muito mais ainda, né? Vamos ver aqui, nós temos os anjos ministradores, está registrado também em Mensagens Escolhidas, no volume 2, na página 377, no primeiro parágrafo. Anjos ministradores aguardam ao pé do trono para obedecerem instantaneamente ao mando de Jesus Cristo, no responder a toda oração feita em sinceridade, com fé viva. E ela prossegue mais. O importante é a gente ressaltar aqui que existe esse tipo de anjos, né? Os anjos ministradores e os anjos relatores, além dos anjos da guarda, que acompanham você constantemente. Aqui, Hebreus 1:14, fala do anjo ministrador, né? Diz assim, não são esses, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, o apóstolo Paulo está falando com convicção, né? O que acontece no santuário celestial? Os nomes encontrados no livro da vida são submetidos a uma investigação nos registros dos livros, dos vários livros, né, que nós já mencionamos. Quem é o ímpio e quando se arrepende, o que acontece? Está em Isaías 43, versículo 25. E diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Então, aqui é o próprio Deus que faz esse trabalho, ou seja, na pessoa de Jesus. E o justo? Quem são os justos? O justo, quando se desviar e morrer no erro, olha o que acontece. Esse é o trabalho que é feito lá no céu. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça
e praticar a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisaste, no seu pecado morrerá, e não serão lembradas as suas ações de justiça que tiverem praticado, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então, veja só, a prática do julgamento é esse. Você teve uma vida aparentemente perfeita, né? No exemplo do irmão Jota, que eu mencionei lá. Era um irmão perfeito, aparentemente. E não estará no céu. Por quê? Porque ele não se converteu profundamente, não aceitou o sacrifício de Cristo. Foi apagado o seu nome do livro da vida. E os registros que estavam nos outros livros permanecem. Permanece por quê? Porque quando começar a segunda fase do julgamento, aqueles registros servirão de referência para entendermos o porquê que o irmão Jota não foi salvo. Ok? Mas aqui diz que as suas coisas boas, as suas boas lembranças serão apagadas. Não serão lembradas. Aqui diz, ó. E no seu pecado morrerá. E não serão lembradas as suas ações de justiça. É muito simples da maneira com que está sendo exposto aqui. Segurança só há em Cristo Jesus. Romanos 8:1 diz assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, andar segundo o Espírito é ter a certeza de que Jesus vai nos proteger. Estamos livres da condenação. Quando é feito esse processo, encerra-se, então, a primeira fase do juízo, que é o juízo investigativo. Os nomes de todo mundo já passou, os nomes que foram encontrados no livro, que foi escrito uma vez o nome no livro da vida. Então, esse nome vai ser perpetuado ali no livro da vida ou vai ser removido. Os que se perderem serão removidos do nome do livro da vida. E os que não, e os que se converterem em tempo, o seu nome ficará fixo no livro da vida. Quando termina esse processo, há então os preparativos para a vinda de Jesus. E ele virá com todos os anjos na glória do seu Pai, assentado no trono juntamente com o seu Pai, e ele virá em glória e majestade. Será algo indescritível, a pena humana. Ninguém jamais viu nada parecido, nem pode imaginar como vai ser glorioso esse acontecimento. Jesus vem e a terra é, então, desolada. O Senhor Deus é saudado pelos seus e eles são levados para o céu. Chegando lá, nós vamos começar um trabalho de investigação. Ali nós, então, poderemos tirar dúvidas de tudo o que aconteceu com a vida do irmão X, por exemplo. O irmão X é aquele irmão que era aparentemente perfeito aos olhares humanos, porém, ele não estará no céu, fará parte das surpresas, né? Então, eu vou querer saber o porquê que o irmão X, se for meu parente principalmente, por que que ele não foi para o céu, apesar de ter uma aparente vida de santidade. E lá, então, eu terei todos os registros nos livros dos seus atos. Os atos bons foram apagados e os atos maus permanecem lá. Então, ali eu vou conhecer a vida dupla, as coisas que desagradavam a Deus e que ao olhar humano não eram perceptíveis. Então, quem fará parte do juiz na segunda fase? Todos os salvos serão os juízes. Nós já mencionamos alguns textos aqui, falando que nós somos sacerdócio real e que o Senhor Deus colocou Satanás à nossa visão para que a gente julgue ele. Eu quero que vocês imaginem novamente a cena. Estevão chega no céu e lá ele vai então procurar o seu amigo de trabalho, aquele outro diácono que trabalhou com ele enquanto ele estava vivo, né? Chamado de Nicolau. Nicolau era um prosélito, mas ele se desviou e acabou fundando a seita dos nicolaítas. Então, Nicolau não vai estar no céu.
Então, Estevão vai procurar um amigo de trabalho seu, trabalho missionário, e não o encontrará lá, mas ficará mais surpreso ainda quando encontrar a Paulo, a quem foi responsável pela sua morte. Então, esse é o tipo de surpresa que nós teremos lá no céu. Lá no céu vai começar, então, a segunda instância, né? A segunda instância, que está registrada em Apocalipse 20, versículo 4, diz assim o texto: Então vi uns tronos, e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, daí que surge o milênio, né? O milênio, ele é baseado no período que os santos ficarão lá no céu, julgando. E esse texto aqui é claro que diz que vai ser posto tronos e dado a eles o direito de julgar. 1 Coríntios 6, 2 e 3. Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que, havendo de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então veja só, nós iremos julgar o mundo, e não só o mundo, mas nós iremos julgar também os anjos, né? É ali que nós saberemos o início do pecado, como se desenvolveu na mente de Satanás, e entenderemos, então, como foi todo esse processo do pecado. Por que estaremos um milênio no céu? Por que é necessário isso? Exatamente porque a nossa ideia preconcebida é que todo o universo já sabe quem é Satanás, mas nós não sabemos com profundidade. Nós sabemos que existe o mal, mas não entendemos, não seríamos capazes de julgá-lo sem ter um conhecimento de tudo que está registrado lá no céu. Então, essa a finalidade. E haverá uma outra finalidade também. Veja só em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 24, olha o que nos revela esse escrito. Os pecados de alguns homens são manifestos antes de entrar em juízo, enquanto os de outros descobrem-se depois. Ou seja, quando chegarmos no céu e nos adentrarmos aos livros, aos registros, então nós saberemos de muitas coisas que a nós foram ocultas e que nós não sabemos. Quando estiver terminado esse julgamento, então a Nova Jerusalém irá descer. Apocalipse 21 e 2 diz assim: Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada com noiva, adornada para o seu esposo. Esse aqui é o final do milênio. O julgamento da segunda instância já terminou. Nós ficamos sabendo os motivos da queda, desde Satanás até as pessoas a quem nós convivíamos, né? Então, haverá então o retorno do céu, dos santos que estavam no céu, juntamente com Deus e com Jesus, desceremos na cidade santa. É aqui que se cumprirá então esse grande evento. Então Satanás será solto da sua prisão. Terminou o milênio. Então Satanás ajunta os ímpios ressuscitados e se prepara para tomar a Nova Jerusalém em batalha. No seu pensamento, Satanás pensa que dominando, tomando a cidade de Deus, ele ficará aqui nesse planeta sem nenhum problema. Esse é o pensamento dele. Mas Apocalipse 20, versículo 7, versículo 8 diz: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então eles se reunirão com todos os maus de todas as épocas. Será uma quantidade incontável, como é comparado com a areia do mar. O capítulo 20 de Apocalipse, versículo 9, versículo 10, diz assim:
Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo de enxofre, onde já se encontrava não só a besta, como também o falso profeta. E ainda no versículo 14 e 15 do capítulo 20 de Apocalipse diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui nós passamos a entender, então, qual é a urgência do Evangelho Eterno. É que, se alguém não tiver o seu nome escrito no livro da vida, seja lá por qualquer motivo que for, será lançado no lago de fogo. Essa é uma promessa muito preocupante. Pode ser que eu tenha algum parente que não conheça o Evangelho, que ainda não teve a oportunidade de escolher aceitar ou não. Então, é por isso que o Evangelho é distribuído por anjos, que significa o mensageiro veloz. Então, nós temos que estar atentos, não podemos perder tempo com outros problemas. Nós temos que estar sempre pensando em aproveitar toda a oportunidade que Deus nos dá para testemunhar e falar do seu amor e do Evangelho eterno para as pessoas que não conhecem. Apocalipse 21, versículo 8. Veja só quem estará lá no lago de fogo. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, realmente, essas pessoas, essa classificação de pessoas, infelizmente, herdarão o lago de fogo, né? Aqui o pecado, os ímpios são destruídos e a consequência é eterna. Não ficará o fogo queimando eternamente, né? Mas as consequências, sim. Veja só o que Judas 7 nos revela. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo a punição. Se o tormento eterno ou fogo eterno fosse real, não fosse uma linguagem, uma expressão idiomática, então nós deveríamos nos preocupar, porque teriam gente queimando eternamente, né? Essa é a ideia de algumas pessoas mal informadas, né? Porque a cidade de Sodoma e Gomorra e as circunvizinhas receberam essa punição, porém não estão queimando hoje. Ninguém encontra no planeta um lugar que esteja queimando eternamente. Então é uma linguagem, uma expressão idiomática, né? Nós precisamos então entender. A terra é restaurada. Todos os salvos entrarão na Terra Santa, restaurada e renovada, porque tudo se fará novo após o lago de fogo purificar toda a terra de todo pecado e de todo pecador. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21, versículo 5. O Senhor fará novamente o que fez aqui no mundo, inicialmente, quando criou a terra. Ele criará novamente e de forma mais esplendorosa ainda. Nós teremos habitação na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, porém, habitaremos no campo. E iremos à cidade todos os sábados, né? Nós teremos um período para adorar a Deus ali. E depois voltaremos para as nossas casas. Exceto os 144.000, né? E eis que faço nova todas as coisas. Essa é a promessa maravilhosa. Vi novos céus e nova terra. Apocalipse 21, versículo 1. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eis que o tabernáculo de Deus, com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Essa promessa é que Jesus
o homem Deus estará conosco por toda a eternidade, né? A partir do momento em que ele voltar, nunca mais nos separaremos dele. Essa é a promessa do texto bíblico que nós tivemos a oportunidade de ler e ouvir na última reunião. Quem entrará lá na cidade santa? Apocalipse 22 e 14. Bem-aventurados aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Vamos ver então a cronologia dos eventos que levam ao fim do milênio. A Nova Jerusalém desce, ímpios ressuscitam, Satanás é solto, acontece então o juízo final, com a destruição do pecado e do pecador, do autor do pecado também. A terra é purificada e renovada. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22 e 12. Como estará nosso coração diante desses fatos, né? Essa é a pergunta. Como é que eu estou me sentindo diante dessa expectativa? Mas como será então quando acontecer, né? Vamos ver o que diz Apocalipse 21, versículo 4. Aqueles que tiveram entes queridos que se perderam, e todos nós teremos, sim, nós sentiremos tristeza e sofrimento por vê-los queimar, pois estaremos na Cidade Santa olhando para o julgamento executivo, né? Porque Deus vai fazer a separação, e nessa separação os salvos estarão em cima e os perdidos embaixo. E descerá fogo do céu e matará todos. Então nossos olhos correrão lágrimas. Mas aqui diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Onde você estará durante o milênio? Essa é a pergunta mais importante a ser respondida. Depende da minha escolha. Como nós já comentamos, Jesus pagou o preço ali na cruz para que todos se ressuscitem. Então, todos passaremos pela ressurreição, seja a primeira ou seja a segunda. Os que estiverem na segunda ressurreição passarão um milênio mortos na terra desolada. Os que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus morrerão com o esplendor da glória do seu Pai. E aqueles que estiverem mortos permanecerão mortos até o fim do milênio. Então, no céu, o que vai acontecer? A fase da execução antes da entrada do céu está em Mateus 25, versículo 31 e 34 e depois o 41. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então dirá o Rei aos que estiverem na sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá, versículo 41, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O desejo nosso é que todos herdem o céu, porque o inferno, ou seja, o lago de fogo, está reservado só para Satanás e seus anjos. Nós vamos agora fazer o cronograma do juízo final. O juízo final é um juízo final porque já aconteceu um primeiro juízo. O primeiro juízo aconteceu nos céus. Vamos ver o que o texto diz aqui, para que vocês entendam. Esse primeiro julgamento foi feito pelo próprio Deus. Em Salmos 56, nós já lemos, né, no decorrer dessas apresentações aqui, sobre esse tema, que Deus mesmo é o juiz. Então, o primeiro julgamento que aconteceu foi julgado por Deus. Quem eram os advogados? Os anjos conscientes. Então, para que vocês entendam o quadro do primeiro julgamento, surgiu a controvérsia lá no céu. Satanás conseguiu a terça parte dos anjos, se tornaram simpatizantes dele. Satanás acusou a Deus de ter um mau caráter e acusou a lei de ser imperfeita. Então, quem era o réu nesse primeiro julgamento era a lei de Deus, o caráter de Deus
Satanás e os anjos caídos. Os advogados foram os anjos conscientes, porque eles aconselharam Satanás de que não levasse avante esse plano, que ele se arrependesse e retornasse. Mas Satanás começou a zombar dos anjos que estavam aconselhando ele. E então ele se colocou na posição de acusador, acusava não só contra a lei de Deus, o caráter de Deus, mas também aos anjos de serem passivos com relação ao governo de Deus, que, ao seu ver, era arbitrário. Então, Satanás se tornou acusador. E os testemunhas, as testemunhas foram os mundos não caídos nesse primeiro julgamento. Eles souberam dos problemas que estavam acontecendo, pois eles se reuniam constantemente, e Satanás estava presente com eles. Mas eles tiveram a oportunidade de acompanhar o julgamento de Deus. Ficou, então, determinado que Satanás não deveria mais entrar no céu. O texto bíblico diz, ali em Apocalipse, que não se achou mais lugar para ele, quando Satanás e seus anjos decidiram guerrear contra Miguel e seus anjos. Que lei que foi usada? Foi a lei dos 10 mandamentos, porque a lei dos 10 mandamentos é uma lei eterna. Ok? Então, Satanás, ele acusou a lei, acusou Deus e acusou os anjos que estavam tentando advogar a seu favor. E no momento em que não houve mais acordo, porque essa é a fase do acordo prévio que nós avaliamos na outra reunião, sobre o juiz que ele pega a reclamação e ele encaminha o processo e ele tenta fazer um acordo. Então, houve tentativas de Satanás se render e se humilhar e voltar a ser um anjo comum, mas o seu orgulho foi maior e ele se manteve firme na posição de inimigo de Deus. E hoje ele paga as consequências, né? Porque depois da morte de Jesus, quando Jesus falou, está consumado, ficou claro para todo o universo que Satanás era realmente o culpado. E somente nós, os seres humanos, que ainda não tem essa certeza plena. Então, a primeira fase do julgamento investigativo, nós vamos avaliar aqui quem vai ser o juiz. Vamos analisar. Aquele texto que nós mencionamos de Atos, que é um varão que foi escolhido por Deus para ser o juiz. Então, é Deus homem, ou seja, é Jesus, na forma de homem, que está conduzindo esse julgamento. Esse julgamento está acontecendo ali nos céus, como nós já vimos também o texto de Daniel e de Apocalipse. Ali foram postos tronos, o ancião de dias, que é o Pai, se assentou e aos pés do trono está milhares de anjos. E assistindo com o Pai está miríades de anjos. Então, Deus, na forma de Jesus, o homem, é o juiz nessa primeira fase do julgamento investigativo. Jesus é o advogado. Nesse processo, o juiz não vai dar sentença ainda. Então, Jesus está sendo o advogado daqueles que estão sendo julgados na primeira fase. Não é os ímpios que estão sendo julgados aqui. Como nós ouvimos sobre os livros, abriram-se os livros e abriram o livro da vida. Então, as pessoas que encontraram que o seu nome estava escrito no livro da vida, na primeira instância, nessa primeira fase, vai ser elas que vão ser julgadas. Ok? Então, o acusador é Satanás. Satanás, ele tem acusado desde a primeira instância, né? Desde o primeiro acordo, quando ele foi acusador da lei de Deus e Deus dos anjos. Agora ele continua sendo o acusador. Na primeira fase, ele ainda tinha acesso ao céu. Quem vai ser as testemunhas? Aqui está o texto de Apocalipse, que declara que Deus Pai e os anjos, miríades de anjos, são os testemunhas. Eles vão ser testemunha em todo o processo do julgamento, porque Deus mesmo não julga ninguém, como nós vimos através do apóstolo João.
Quem vai ser o réu na primeira fase? Aqui, 1 Pedro 4,17 diz que o julgamento vai começar pela casa de Deus. O que significa a casa de Deus? O reino de Deus. Todos aqueles que entrarem em contato com a promessa de um Salvador. E os que se firmaram serão justificados. Os que não se firmarem serão condenados. Mas todos passarão por essa fase do julgamento. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos vai ser também a base, a lei, em todas as fases, né? Os 10 mandamentos é o parâmetro da justiça de Deus. Na segunda fase, quem vai ser o juiz? Serão os justos, lembram? Que foram postos tronos, e aos que se assentaram nesse trono foi dado o direito de julgar. E Coríntios diz que nós julgaremos tanto o mundo, o santo julgará o mundo, e também aos anjos caídos. E Judas diz que os anjos que deixaram o seu estado natural estão reservados juntamente com Satanás para o juízo final. E eles estão reservados para o julgamento comprobatório, que é a segunda fase, onde os justos serão juízes, e o advogado, não haverá mais advogado. O advogado só vai acontecer na primeira fase. Essa é a urgência, não haverá segunda chance. As pessoas que pregam sobre o purgatório ou outras coisas estão totalmente enganadas. Essa é uma doutrina que não é bíblica. A Bíblia diz que não haverá advogado na segunda fase do julgamento. No milênio não haverá mais advogado. Será apenas para comprovar o trabalho que foi desenvolvido por Deus na pessoa de Jesus diante do Pai e dos anjos. Então, por que não haverá acusador também? Porque Satanás, nessa ocasião, estará preso, confinado aqui à terra. Circunstancialmente, ele não pode mais adentrar ao céu, não terá acesso ao céu, não poderá acusar ninguém. Provavelmente, se ele fosse lá, ele arrumaria uma forma de acusar, né? Quem serão as testemunhas? Continuará sendo Deus o Pai e as miríades de anjos que estarão presentes no julgamento. Quem será o réu na segunda fase? Na segunda fase será os ímpios. Será os ímpios e Satanás, que já foi condenado, mas nós teremos então acesso a todos os registros para saber por que ele é então o causador do pecado e o originador do mal nesse universo. A lei continuará sendo os 10 mandamentos, será parâmetro. E a terceira fase é chamada a fase executiva, e quem será o juiz será exclusivamente Jesus. O advogado, como já comentamos, não haverá advogado na terceira fase. O acusador voltará a ser Satanás, porque ele vai ter novamente acesso às pessoas que irão ressuscitar na segunda ressurreição. E ele, então, inflamará todos para atacar a cidade santa, né? As testemunhas continuam sendo Deus Pai e os anjos, que estarão todos presentes por essa ocasião, né? E os réus serão todos, porque Jesus dirá: vinde benditos do meu Pai, ou então apartai-vos de mim para o fogo eterno. Então, vai ser quando vai ser executados. A lei será os 10 mandamentos. Então, esse foi o cronograma de todo o processo do julgamento, o prévio, na primeira fase, segunda fase e a terceira fase, que é o executivo. Então, acredito que esse final desse tema, nós chegamos em cima do momento, e se houver alguma dúvida, então que nós possamos, no momento oportuno, se houver tempo, tirar qualquer dúvida com relação a esse tema. Vamos então fazer uma oração para encerrar. Oremos então. Pai de amor que estás nos céus, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu até o presente momento. Pedimos a tua direção em nossa vida e que o teu Santo Espírito nos conduza no processo de conhecimento, de adquirir conhecimento da tua palavra. Que o Senhor esteja nos iluminando e nos guiando. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. E o próximo tema que nós iremos estudar na próxima reunião será as promessas do Apocalipse.
que